Íris, Lara Íris. Eu tenho 22 anos, sou natural de Acopiara, né? Nasci e me criei aqui. Eu sou artista plástica desde os 20 por aí, mais ou menos, mas eu comecei bem antes. Eu comecei a desenhar com mais ou menos uns 6 anos e desde então acho que nunca parei. E passei muitos anos fazendo só artesanato. Eu pintava camisetas, eu pintava guardanapos, pintava um monte de guardanapo, fazia o biquinho de crochê nas barras e saía vendendo quando eu era criança. E depois a gente começou, eu e minha mãe, a fazer peças de gesso. E aí a gente fazia a Santa Ceia, aqueles peixes, aqueles conjuntos decorativos de gesso. E fazia um monte, pintava e eu saía vendendo. E aí só aos 16, eu acho, nessas competições de pintura da CRED, da escola, foi que eu comecei a fazer telas. Mas ainda era muito bem imaturo, assim, era só um hobby. E aí depois que o meu filho nasceu, foi que eu comecei a encarar a pintura como um trabalho, como uma profissão. E comecei a buscar me profissionalizar, buscar a realmente empreender com isso. Eu desenhava, assim, só na escola, né? As atividadezinhas da escola. E aí, um dia eu ganhei um grafite, uma lapiseira da gatinha Marie. E tinha uns desenhozinhos, assim, tipo, do tamanho da unha. E eu queria aquele desenho grande. Eu peguei o desenho da gata Marie, copiei, pequenininho, do grafite, numa folha de papel. E depois eu comecei a fazer ela em outras poses, comecei a mudar o desenho. E desse desenho da gata Marie foi que eu vi que eu conseguia reproduzir os desenhos e comecei a fazer os meus mesmo. Comecei a observar as coisas e a desenhar o que eu via. Eu acho que foi mesmo assim só o desejo de fazer alguma coisa que fosse única. De não morrer e não deixar nada, além de algumas fotos e as coisas que eu tivesse acumulado ao longo da vida. De passar uma vida inteira correndo igual um rato numa roda, ir para um trabalho e voltar para casa, pro trabalho e voltar para casa. E no fim do mês receber a grana só para pagar a conta. Eu percebi que por mais que vivendo de arte, eu não fique sempre com dinheiro no bolso, eu não esteja sempre comprando coisas, sempre acumulando coisas, mas eu faço um trabalho orgânico, eu trabalho quando eu tô bem para trabalhar. Quando eu não tô, eu paro, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar do meu filho. Então eu tô sempre perto dele. Isso também foi uma coisa que me motivou muito. Não ter que estar fora de casa, não ter que estar terceirizando o meu filho, deixando ele com outras pessoas, jogar ele numa creche e só pegar ele no fim do dia. Ter tempo pra ele, por mais que isso desgaste, por mais que às vezes eu queira muito focar e ficar só fazendo o meu trabalho, e aí eu tenho que parar pra pegar ele, tenho que parar pra fazer uma coisa. Mas ainda assim eu tô perto dele, eu tenho um contato com ele. Às vezes eu tô aqui pintando e ele chega do nada pra me abraçar. E isso é uma coisa que me motiva muito. Eu saber que eu tô perto dele, que eu tô acompanhando, que eu tô observando, que eu vejo cada nova palavra que ele tá falando. Eu não tô deixando ele sempre com outras pessoas e deixando ele virar um estranho pra mim. O julgamento, só por você já ser mãe, já tem um peso muito grande de julgamento, das pessoas estarem sempre lhe cobrando pra você ser uma mãe perfeita, pra você fazer tudo, pro seu filho viver sempre bem aos olhos das pessoas, porque ele tá bem, ele tá saudável, mas as pessoas sempre vão achar alguma coisa pra apontar, pra dizer que você não é uma boa mãe. E aí quando você já tem que provar que você é uma boa mãe, e aí você ainda tem que provar que você é uma boa profissional, você tem que se impor de diversas maneiras pra poder mostrar que você consegue ser tudo isso. E aí ainda vem uma galera ainda te cobrar porque você tem que ser tudo. Você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa dona de casa e você ainda tem que ter uma vida. E você ainda tem que estar sempre bem-humorada, sempre bem, né? Você tem um desgaste de fazer uma jornada dupla, tripla, com criança, com casa, com trabalho, e as pessoas ainda quererem que você seja um poço de doçura e estarem sempre julgando por qualquer pequena falha que você tenha. Então eu acho que o julgamento, o peso do julgamento, da cobrança externa é muito pior do que o próprio desgaste físico e psicológico da jornada. Eu abandonei o curso uma vez, primeiro, quando o Luke estava pequeno. Eu tirei a licença e voltei, comecei a ir para a faculdade com ele. Quando ele tinha uns 3 meses, eu levava ele para a faculdade. Mas o campus não tem, assim, uma estrutura para você poder levar uma criança para lá. Então, eu levava colchão, eu levava fralda, eu levava tudo. Não tinha um trocador, ele dormia em cima de mesa, né, no colchão. Eu colocava o colchão na mesa e ele dormia. E aí, alguns professores não gostavam, porque diziam que ele atrapalhava a aula. E tinha aula que eu passava a aula inteira do lado de fora.
com ele no braço, porque o professor não queria que eu ficasse com ele dentro da sala. E aí eu abandonei o curso a primeira vez. Depois eu voltei, quando eu vim morar de volta perto da minha mãe. Mas aí, quando foi chegando esse período, chegou o período de pandemia e tudo, aí eu abandonei. Eu resolvi focar no trabalho e ficar com ele em casa. E aí eu abandonei. Porque o pessoal já julga muito pela sua arte em si, né? Tanto vocês vivem escutando que você vai morrer de fome. Se eu for viver de arte, você vai morrer de fome. Seu filho vai passar fome. Você tem que arrumar um emprego, você tem que trabalhar, nem que seja numa casa de alguém, mas com isso não tem futuro. Eu sempre enfrentei muito aqui na região o julgamento pelo meu tipo de arte, por sempre desenhar nu, por sempre desenhar mulheres. E quando eu comecei a fazer uns desenhos mais espiritualistas, o pessoal se incomoda com as tatuagens, com os psicodélicos que eu desenho, às vezes com os terceiros olhos. Então o pessoal julga muito, o pessoal tem a mente muito limitada, uma visão muito fechada, ainda muito estrita. E aí eles não conseguem, né, captar a arte e acaba que eu vivo aqui sendo taxada de doida, né, é a louca. Mas é isso, você tem que se acostumar com esse julgamento e também com as pessoas quererem diminuir o seu trabalho. O pessoal tem muito negócio aqui de colocar preço no trabalho dos outros. Então, por exemplo, você pode passar 72 horas fazendo uma pintura e aí você não pode cobrar o preço que você acha justo porque o pessoal diz que você está roubando, que você está querendo enriquecer com isso. Quanto que, na verdade, é o preço que é justo pelo tempo que você dedicou àquilo e pelo tempo que você se dedicou a estudar para fazer aquilo. Então as pessoas veem esse trabalho como sendo um trabalho inferior, a arte como sendo um hobby, uma coisa de uma pessoa desocupada e a pessoa está querendo ganhar dinheiro com aquilo ali, né? E aí você escuta muito, mas tu só desenha, tu só pinta, tu passa o dia sentada, deve ser muito bom. Por que tu cobra esse preço? E o pessoal não se toca do desgaste físico e mental que tem em torno disso, de gerar uma obra, de fazer ela vir à tona. Então, tem muito isso, muita essa dificuldade. É tanto que aqui mesmo, aqui na cidade, em Acopiara, eu não sou muito conhecida pelo meu trabalho. As pessoas que me conhecem são os meus professores, são pessoas que estudaram comigo e que ainda acompanham. Mas as pessoas em si, as pessoas aqui da rua, as pessoas da cidade não conhecem muito, porque eu não me ocupo a tentar vender aqui dentro. Eu não me ocupo a sair para expor aqui ou a ficar procurando clientela aqui, porque as pessoas diminuem muito o trabalho. Eu acho que tá tendo uma abertura nos últimos anos, está tendo uma brecha, né, assim, de pessoas realmente assim como a gente que estão se juntando para se divulgarem, se darem força, e aí a gente está conseguindo alcançar um público que realmente valoriza esse trabalho. Mas no geral, no contexto do lugar, as pessoas aqui ainda têm uma mente muito fechada para a arte. Eles ainda consomem muito a arte industrial, as coisas que são produzidas em larga escala, e o pessoal compra achando lindo para colocar nas paredes, mas aí você produz uma arte completamente autoral, original, e o pessoal não valoriza. Eu acho que o meu trabalho ele começou a se tornar mais, até a ganhar um toque mais original depois do Daime, depois do Santo Daime. Eu acho que ele pegou um traço bem mais original, que aí a minha arte inteira se voltou para esse lado da espiritualidade. Eu continuei com o que eu sempre fiz, que é o desenho com a figura nua e com a figura da mulher. Eu sempre tive muito essa conexão com o feminino. Acho que talvez pela questão familiar, porque eu tenho 6 tias, então cresci cercada de mulheres, né? Eu sempre achei a gente muito parecido com um clã. O toque que chegou assim na minha arte, que começou a diferenciar ela, foi depois da espiritualidade, do meu encontro com as medicinas, com o Santo Daime, com a Ayahuasca, com o DMT em si. Eu expandi mais a minha visão acerca desses elementos do universo, que entrou muito na minha pintura, esses temas do universo, a expansão de consciência, o terceiro olho, né? Os espectros de consciência foram entrando mais na minha arte. Então eu saí da pintura figurativa, de só pintar nu, para começar a entrar por trás disso, nos mundos internos. A arte autoral, para mim, ela tem muito disso, de sair do externo, de você sair do externo para começar a abordar além dele. As energias também, começar a tentar incluir as energias nas pinturas.
com a simbologia das plantas, das medicinas e tudo. E de alguns símbolos que são sempre recorrentes. Eu sempre uso muito as luas, tanto pela conexão mesmo com o feminino, né, dos ciclos lunares. E o terceiro olho sempre está aqui como um lembrete da expansão de consciência. Então, para mim, o autoral ele vai nesse ponto em que você consegue pegar um pouco da sua essência, um pouco da sua percepção, que no meu caso, do modo como eu vejo o mundo, que vai além da matéria, né? Como eu percebo as energias das pessoas e tentar transmitir isso para a pintura. E se for uma encomenda, eu sempre procuro conversar com a pessoa que fez a encomenda, entender um pouco dela, sentir um pouco a energia da pessoa para tentar transmitir isso para a obra que aquela pessoa vai receber. E é aí que tá, né, o ponto do autoral, porque as técnicas, elas são universais. Você pode desenvolver alguma metodologia um pouquinho diferente, mas as técnicas, elas são universais. Qualquer pessoa consegue aprender as técnicas e reproduzir uma pintura de Van Gogh, pegar ela e copiar. Mas transmitir o sentimento que ele transmitiu na pintura dele é algo que só ele poderia fazer. E é aí que entra o autoral. Eu sempre tive assim uma conexão com as ervas, porque eu sempre fui muito próxima das minhas parentes idosas. Minha mãe tem uma história de dizer que eu sempre fui velha, porque eu criança eu era amiga das idosas, das senhorinhas de idade, que era quem me ensinava a bordar, a pintar e tudo, a fazer crochê. E aí eu sempre tive muito essa proximidade com as ervas por causa delas, de colher as ervinhas no quintal das senhorinhas e fazer chá para as minhas tias também. Colher o capim-santo, colher a cideira no quintal para fazer chá. É um cheirinho de infância, cheiro de cideira, cheiro de capim-santo, é cheirinho de infância para mim. E eu comecei a sentir a necessidade de plantar, de ficar com a mão na terra. Então foi a partir daí que eu comecei a criar o hábito de cultivar as minhas próprias ervas, de pegar para fazer um chá para mim e de ritualizar isso, né? Levantar cedo e regar as plantas, fazer os incensos para defumar a casa depois de uma limpeza. E aí se tornou uma prática ritual e calmante também. Uma associação, né, da minha imagem com a imagem de uma bruxa pelas pedras, pelas tatuagens, pela pintura em si. E aí depois, quando eu comecei a me comunicar assim, com as ervas, com as plantas, eu comecei a sentir que esse era um bom nome para atribuir, assim, era um nome que eu poderia levar adiante e não ter que mudar depois, porque se eu colocasse outro nome, futuramente eu ia procurar me adequar mais à minha identidade e mudaria o nome. Alguém tem que fazer esse make-up, gente. Se tivesse outra câmera aqui, aí, ó, gravando o malabarismo